Olá pessoal, eu sou a nutricionista Jasmin, trabalho aqui na Atlas e hoje eu vou falar com a psicóloga Kimberly sobre alimentação e depressão. Olá, eu sou a Kimberly, sou psicóloga, sou formada na Universidade Católica de Pelotas, atualmente estou cursando mestrado também na Universidade Católica de Pelotas, estou na Atlas também, a convite da Jasmin. Hoje, então, vamos conversar um pouquinho sobre depressão e também sobre a influência, da alimentação no transtorno. Então, Kimberly, muitas vezes na consulta eu percebo que os pacientes eles confundem o que seria depressão. Muita gente associa com tristeza, pensa que a tristeza seria a depressão. Eu queria que tu me dissesse, assim, brevemente, o que seria exatamente a depressão do ponto de vista clínico. Perfeito, Yasmin. Então, eu acho bem interessante, né, essa tua constatação, assim, né, enquanto nutricionista, porque, de fato, né, a depressão, ela tá sempre presente ali com as pessoas, independente, né, da situação que elas estejam, independente do profissional que esteja com elas. Então, é bem importante ter esse olhar também para isso, logo que a depressão, ela é uma doença tão comum, assim, né, ela afeta tanto as pessoas, né? É muito comum a gente ter um parente, um amigo, um conhecido que esteja com depressão. Então é importante a gente saber investigar isso, né? A gente saber entender alguns sintomas. Para isso, o que seria interessante, assim? É importante a gente saber que nosso humor, vamos pensar no nosso humor, assim, mais normal, que a gente chama de eutímico. Esse humor eutímico, ele tem as oscilações, como se fossem ondinhas do mar mesmo, né? Por exemplo, tem momentos em que a gente vai estar um pouco mais feliz, e aí essa ondinha sobe, tem momentos que a gente está um pouquinho mais para baixo, não é aquele nosso melhor dia, digamos assim. Então essa ondinha desce, então é natural a gente por vezes estar triste, por vezes a gente estar mais feliz. Tem acontecimentos ao longo da vida também que vão nos causar maior sofrimento, maior tristeza, né? É natural, por exemplo, com o luto, que a gente se sinta mais triste e a gente precisa experienciar estar triste nesses momentos. Agora, tristeza é uma coisa e depressão é outra, exatamente como tu tinhas me perguntado. Aí é interessante que tem alguns sintomas assim, né, que a gente pode tentar perceber na pessoa. Por exemplo, o mais conhecido é de fato o humor deprimido. O humor deprimido, esse humor mais triste, é algo central, mas também junto com ele, a gente tem que ver se ela tá tendo alguma alteração de sono, por exemplo, né? Tá dormindo demais, ou tá com dificuldades para começar a dormir, né? Porque tem aquela depressão que é mais atípica, mais diferente do que a gente tá acostumado, assim, né? Também, como é que tá, assim, né, na questão mais motora, mais psicomotora? Ela tá mais lenta, uma lentidão para falar, uma lentidão para fazer as coisas. A perda de prazer pelas coisas também é muito importante da gente perceber, né? O quanto o hábito dessa pessoa mudou, o quanto as coisas já não agradam mais essa pessoa. Então, nada mais faz, de repente, brotar um sorriso ali na pessoa, fazer a pessoa se sentir bem. E isso que pode ser coisas que a gente sabe, assim, poxa, ela adorava fazer aquilo, ela adorava sair, ver um filme, enfim, né? Então, toda essa perda de prazer e interesse pelas coisas é um outro fator bem importante. O apetite também ele vai ser alterado, então isso é muito importante a gente investigar, assim, a gente perceber, né? Uma perda do apetite, talvez, é um outro fator importante. Então tem alguns links assim que a gente pode ir percebendo na pessoa e aí sim a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a depressão ela tem graus, né? Vai do mais leve para o mais grave. Então, do mais grave também pensando até assim na perda de interesse pela vida, né? E chegando até um risco de suicídio. Então é sempre importante investigar isso, perceber os sinais, né? E tá sempre em contato com um profissional também, né? Para lidar com essas questões. É interessante. Tu poderia me dizer, assim, se ela também pode interferir no tratamento psicoterápico, assim, de outros transtornos?
Sim, ela pode, com certeza. Na verdade, ela é muito. Tem uma comorbidade. O que que é isso, né? Vem junto com outra doença. Geralmente, né? É depressão e ansiedade. Então, geralmente a gente encontra elas assim juntas, né? Na mesma pessoa. Isso pode acontecer. Então, vai afetar muito, né? Se você tá fazendo tratamento para ansiedade e não te der conta, né, que a pessoa também tem ali uns sintomas de depressão, isso pode prejudicar. E é interessante também que a gente perceba que uma vez que a pessoa está com depressão, todos os âmbitos da vida dela vão, né, vão ser afetados ali. Um rendimento pior no trabalho, né, as relações sociais, né, ela vai ter mais um isolamento social, digamos assim, o que seria mais, né, mais constatado, mais visto entre os pacientes com depressão, seria isso. E aí é interessante que isso vai acarretar lá também com os outros profissionais que ela vem a buscar. Por exemplo, no teu caso, assim, né, Jasmine, por exemplo, tu tá vendo que não tá andando ali com o teu paciente porque ela não tá fazendo as coisas que tu tá pedindo ou que tu proporcionou ali que seria interessante para ela, ou tu percebe uma mudança no rendimento. Até na academia mesmo, né? Às vezes a pessoa não tá com vontade de ir e antes gostava tanto. Por que tudo isso muda, assim, né? E aí vamos prestar atenção. Olha, será que é algum sintoma, né, de depressão? O que tá acontecendo, né? Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Então, acho importante, assim, né, fazer esse diálogo, assim. E eu queria te perguntar uma coisa também. Qual a relação tu achas da depressão com a alimentação? Acho que é interessante ver esse teu lado mais, né, da nutrição, assim, porque isso é bem importante, assim, né, no tratamento. Então, é importante essa pergunta, assim, é bem interessante. Isso porque dependendo das escolhas alimentares que o paciente fizer, que geralmente são os alimentos conforto, que a gente chama, né? Pode piorar tanto o estado nutricional do paciente quanto a saúde intestinal. E essas condições ambas afetam nos sintomas da depressão. Inclusive, as pessoas que elas não possuem, né, aquelas que não têm depressão, elas podem vir a ter depressão decorrente de má nutrição, né, por deficiência de nutrientes e por mau funcionamento intestinal. Então, pessoas que sofrem de algum problema crônico relacionado ao intestino, elas podem vir a ter depressão. Por exemplo, se elas sofrerem de diarreia ou constipação, né, por longos períodos, elas podem vir a desenvolver depressão. Já em relação ao tratamento, uma alimentação adequada, né, com diversas fontes de nutrientes, vai melhorar, né, a saúde intestinal, a oferta de nutrientes e, consequentemente, a resposta hormonal. E aí, não sei, assim, como é que é em questão dos nutrientes e a função intestinal. Poderia interferir no tratamento, na piora dos sintomas? Tu acha também que tem a ver, assim, com o desenvolvimento da doença, né? Pensando na tua área, assim? Então, alguns estudos apontam que a deficiência de nutrientes, né, ela está relacionada com a depressão. Inclusive, né, temos uma vitamina aqui no sul que é muito comum ter deficiência, né, a vitamina D, por conta do frio, né, principalmente no inverno, assim, que as pessoas não conseguem pegar sol por causa do frio, elas andam, né, toda cheia de roupa, então fica mais difícil pegar sol. E por conta disso fica mais difícil, né, de manter o nível da vitamina D em níveis adequados. A vitamina D, ela está, né, quando a pessoa tem deficiência de vitamina D, ela tem tendência a ficar depressiva, né, além de outras comorbidades. E quem já sofre, né, da depressão, ela tem que tomar mais cuidado ainda com a questão da vitamina D, para não chegar ao inverno e, né, ter uma crise, né, na depressão por conta da deficiência de vitamina D. Ainda falando, né, sobre nutrientes, tem um aminoácido essencial chamado triptofano, que ele é um precursor de um hormônio neurotransmissor chamado serotonina.
tá? Esse hormônio, ele é conhecido como hormônio da felicidade. Ele é extremamente importante para o papel do sistema nervoso, regulando o sono, o apetite, o humor, funções cognitivas e motoras, temperatura corporal. A deficiência da serotonina seria uma das causas da depressão. Então, e aí o que o intestino tem a ver com tudo isso, né? A função intestinal, ela é importante porque o intestino, ele dá o estímulo para a produção de serotonina e ele é responsável por 90% dessa produção, né? A serotonina é um hormônio que é produzido na glândula pineal, que fica no cérebro, e outras partes, né, do nosso corpo também são responsáveis por esses 10% da produção dela, né, do estímulo da produção dela, mas o intestino é em torno de 80% a 90% dessa produção. Então, assim, um intestino que não funciona bem vai ter uma baixa produção, né, de serotonina e, consequentemente, a pessoa ela acaba desencadeando depressão. E aí é por conta disso que a alimentação é tão importante no combate da depressão. Se o intestino não estiver funcionando bem, a pessoa ela vai ou desencadear a depressão ou ela vai piorar os sintomas da depressão. Eu queria te perguntar também um pouquinho que tem na literatura assim que alguns alimentos eles auxiliam também no tratamento da depressão, né, pelos nutrientes, assim. Queria ouvir mais, assim, né, da tua parte, essa parte mais nutricional mesmo, para que a gente entenda um pouco melhor, né, de que forma que isso acontece, que alimentos são esses. Sim, existe um grupo de alimentos que podem trazer benefícios, né, para o nosso corpo no tratamento. Porém, embora a gente diga que os alimentos são ricos em alguma coisa, não quer dizer que ele vai ser responsável por esse tratamento. Então, assim, se eu comer, vamos supor, banana é rica em triptofano, né, que é o precursor da serotonina. Se eu comer banana todos os dias, uma porção, isso não significa que eu vou estar tratando a minha depressão. Por quê? Os alimentos, eles por si só, eles não têm uma quantidade suficiente para fazer o tratamento. Então, assim, o que ajudaria a fazer o tratamento da depressão seria o conjunto de hábitos, um conjunto de alimentos, né? De forma bem balanceada, porque, por exemplo, se a pessoa ela falar assim, então vou comer uma penca de banana e tá tudo bem, vou estar tratando a minha depressão. Não funciona assim, por quê? Porque aí tem um desequilíbrio nutricional, né? Vai ter muito de um nutriente e pouco de outro nutriente. Então, para não acontecer esse desequilíbrio, a alimentação ela tem que ser bem equilibrada, tem que ser bem balanceada, né? Além disso, nunca é bom comer um alimento em exagero, né? Porque aí tu podes ter inclusive uma hipervitaminose por conta disso. Existem alimentos que eles são mais ricos em algum nutriente, e se tu já tiver muito desse nutriente no teu corpo, o excesso disso pode causar uma hipervitaminose, e essa hipervitaminose seria excesso dessa vitamina, lógico. E esse excesso pode causar outros problemas. Então, assim, de forma geral, como que a alimentação poderia contribuir no tratamento seria uma alimentação rica em vegetais variados, frutas variadas, cereais integrais, frutos oleaginosos, que seriam castanha, amendoim, leguminosas, que seria feijão, soja, grão de bico, ervilha, lentilha. Então é importante ter uma variedade. Peixes, ovos, carnes magras, laticínios. Então, uma alimentação rica nesses alimentos, principalmente in natura, promove benefícios à saúde intestinal e dessa forma também contribui para o tratamento, né? Passando a bola para Kimberly, qual que seria a maior dificuldade que pessoas com depressão elas precisam enfrentar? Bom, pensando na maior dificuldade que a pessoa com depressão se encontra, acho isso interessante porque nós, enquanto seres humanos, nós somos únicos, individuais, no sentido de cada um tem a sua subjetividade, né? Todos podem ter depressão, mas cada um vai ter
uma depressão que se manifesta de uma forma diferente na pessoa, cada um vai ter uma forma de enfrentamento diferente, né? Um contexto diferente que influencia, enfim, cada um tem a sua experiência, né? E não é diferente também com o que a pessoa vai sofrer mais ou menos por estar com depressão. Mas acho interessante de mencionar, assim, que a depressão, né, e também outros transtornos de ordem psicológica, eles, né, se apresentam assim e passam por uma questão de talvez uma falta de informação, até mesmo um preconceito, dá para se dizer, né? Porque a depressão é algo que não se vê, ela é de se sentir, certo? É algo que está dentro, que é interno. Então, para que o outro enxergue isso, né, ele tem que se ligar em detalhes, ele tem que se ligar no jeito da pessoa, conhecer bem a pessoa, ver o que está de diferente, ficar atento também, ser um pouco conhecedor dos sintomas, né? Mas não é algo que está ali visível, né? Às vezes pode ser alguém super sorridente, como a gente vê em muitos casos aí, né, que aparecem na televisão. Então o que acontece? Não é algo, por exemplo, uma ferida exposta, que tu vê assim, olha, ela tá mal mesmo, olha aquela ferida. Uma fratura, olha, fraturou ali, deve estar passando um trabalho. Não é nesse sentido, né? É algo que a pessoa tá sempre na cama, tá sempre mal, não procura um emprego. E aí a gente chega com aquela frase motivacional, né? Por que tu tá aí? Te levanta. Olha quanta gente pior. Olha a tua saúde. Vai trabalhar. Enfim, tem frases motivacionais que a gente tem a intenção de ajudar, mas que às vezes machucam, né? E parecem assim que não tem muito o que fazer pela pessoa, assim, né? Mas aí o que acontece? É justamente porque a gente não enxerga o quão difícil está sendo realmente sair daquela cama, né? Então, eu acho que isso é bem complicado, né? Que os outros entendam que a pessoa está com depressão, acho que essa é uma dificuldade bem grande, assim. E precisa ser mais trabalhada, mais divulgada, talvez, né? Todos aqueles sintomas que eu mencionei são muito importantes que a gente fique atentos, né? E eu acho também que ter um bom ouvido é importante, né? Sabe que tu tens um familiar, um amigo, ouvir um pouco dele, o que ele tem para falar é importante, né? É importante que ele perceba que tem alguém ali que está pronto para ouvir e não para falar e julgar. Acho isso bem importante, assim. E em tempos de pandemia, como que ficam esses pacientes? Importante a gente falar desse momento que estamos passando, que é a pandemia. É um momento inédito para nós, algo que surgiu assim de repente e aí a gente tem que lidar com isso, né? Então, aí a gente começa a pensar na gente, assim, vamos pensar numa pessoa que não tá com depressão, né? Aí vamos pensar em alguém assim, que foi acometido pela pandemia. Com certeza, de alguma forma, essa pandemia está influenciando na vida de todos nós, no nosso cotidiano, né? Alguns porque tiveram que mudar totalmente a rotina, tiveram que se reinventar de alguma forma, igual segue trabalhando, mas aí incluiu-se nessa rotina de trabalho todos os preparativos ali de máscara, de álcool gel, junto talvez um medo, com certeza, né? Possibilitou alguns momentos de reflexão, né, de pensar mais em si, interiorização, e aí surgem muitos muitos sentimentos, né? Eles vêm à tona, assim. Então isso é importante também da gente pensar. Então, se uma pessoa sem depressão, né, vai ter essa influência da pandemia, acho interessante da gente pensar
essa influência da pandemia em alguém com depressão. Aquilo que surge numa pessoa sem depressão é potencializado em 2, 3 vezes uma pessoa com transtorno. Então, pensando lá, né, eu tentei fazer uma breve descrição da depressão anteriormente, e aí o que a gente tem que pensar? Tem alguns sintomas da depressão, né, que a pessoa vai acabar ficando mais isolada, não tem muito contato com os outros, fica mais em casa, mais dentro do quarto, mais deitada. Então, essa pandemia possibilita tudo isso, né? Ela possibilita no sentido de dar oportunidades para que a gente fique mais deitado, para que a gente fique mais na cama, mais no quarto. E aí é interessante porque reforça um pouco, né, todos os sintomas da pessoa, e aí é mais difícil de sair desse emaranhado da depressão, porque uma vez que ela está na pessoa, né, que ela comete a pessoa, é um peso, um fardo enorme, como uma pedra enorme, que tu tem dificuldade para sair dali. Então, que outra coisa além de ficar na cama talvez a pessoa tenha? Então fica na cama, fica ali remoendo alguns sentimentos, um vazio, né? A sensação de vazio é importante também. Então o que é importante, né? Nesse momento de pandemia, isso pode estar muito intensificado. E aí é importante que a própria pessoa ou familiar não pense que vai ser resolvido depois que tudo acabar, eu procuro ali uma consulta ou vejo essa situação. Na verdade, a gente não tem muita noção de quando que vai acabar e quando acabar, como que isso vai se normalizar, né? A gente vai seguir com alguns protocolos de segurança, como é que vai ser? Então, a depressão não nos permite que a gente espere muito tempo, né? A gente tem que atuar na hora ali que for detectado, né? Porque, como eu disse, tem graus de depressão que ela pode ir se tornando maior ali. Então, é importante que a gente esteja atento. Alguns conhecimentos são importantes, porque tem redes ali que tem de apoio para que a pessoa possa procurar, né? Telefones. Os profissionais, né, da área da saúde estão trabalhando de forma online, né? É possível ter um atendimento psicológico de forma online, então não dá para deixar para depois, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, queria agradecer esse momento, essa oportunidade, essa troca com a Jasmine, então, né? Acho interessante, assim, que a Atlas nos mostra um pouquinho de todos os âmbitos, né, de todos os aspectos para se ter uma saúde completa, né, uma saúde completa que é uma saúde física e mental, né, e de forma correta, com todo cuidado, e ainda possibilitando isso de forma online no YouTube, então é muito legal, né. Então, para que a gente esteja sempre atento às novidades, aos outros conteúdos, se inscrever no canal da Atlas, né, com pessoas muito legais, assim, profissionais excelentes. Isso é muito bom, essa troca também entre os profissionais. Então, acho que é algo bem agradável de se ver. Então, agradeço, né, por estar aqui. Muito obrigada. Qualquer coisa nos comentários ali, né, deixe alguns comentários ali. Dentro do possível, a gente pode estar auxiliando também. Ou entre em contato também com a Atlas, né, muito importante. Obrigada. Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, curte aí, compartilha, se inscreve lá que isso ajuda a gente seguir fazendo mais vídeos, tá? Se qualquer dúvida que tiverem, comenta aí nos comentários. Obrigada!